Olá, como vai? Eu sou a professora Elizabeth e a aula de hoje será sobre os períodos da história e da pré-história. Nós iremos tratar nessa aula a evolução da escrita, os períodos da história divididos em Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada, Neolítico ou Idade da Pedra Polida e Idade dos Metais, e também sobre a presença humana. A evolução da escrita é uma referência para os processos de definição dos períodos históricos. Alguns historiadores vão definir que aqueles povos que não têm escritas não podem ter história, uma vez que não existem os registros escritos, os documentos que comprovem a existência daquele povo, daquela sociedade ou daquela civilização. Os primeiros registros escritos de que se tem notícia na história foram encontrados na Mesopotâmia. São os registros escritos chamados cuneiforme. Eles foram criados pelos povos sumérios, alguns dos povos que já viviam há aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo nessa região. No mesmo período, também foram encontrados outros registros escritos que são usados para atestar a existência de uma determinada civilização. No Egito, foram encontrados vários hieróglifos que contavam um pouco da história, das lendas e dos eventos que aconteciam na região do Egito. Esses hieróglifos eles foram encontrados tanto nas paredes de pirâmides, túmulos, de construções, como também em papiros. Entretanto, o que se sabe hoje é que existem uma série de sociedades que existem e existiram, tiveram sua história e sua cultura sem ter nenhum registro escrito. As tradições foram passadas e transmitidas de forma oral. Isso não quer dizer que eles não existiram. É o caso de aborígenes, de indígenas e de vários outros grupos. A escrita ela vai se expandir a partir muito tardiamente, porque isso se dará somente a partir do primeiro século depois de Cristo. O Império Romano é que vai fazer com que a escrita seja expandida pela Europa e depois pelo resto do mundo. Então, os períodos da história, da pré-história, vão ser divididos em 3 idades. Essas idades são usadas para contar um pouco da história daqueles povos considerados pré-letrados, aqueles povos que não tinham escritas. Então, o Paleolítico, ou Idade da Pedra, é um primeiro período, o Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, é um segundo período, e a Idade dos Metais. Para a definição de cada um desses períodos, é usado a técnica e o uso da pedra para a confecção de instrumentos. O Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, vem Paleolítico do grego, Paleos, antigo, e litos, pedras. Esse período ele vai durar cerca de 3.000 anos, que é desde o aparecimento do homem na Terra até aproximadamente 10.000 anos antes de Cristo. Esses homens, eles viviam da subsistência, ou seja, da coleta de frutos, de flores, de alimentos por onde eles passavam. Eles não tinham o hábito de se fixar em um lugar por muito tempo. Também esses homens, eventualmente, caçavam algumas espécies pequenas para se alimentar. Alguns autores defendem que nesse período do Paleolítico já havia uma divisão sexual e uma divisão etária das tarefas. Homens e mulheres executavam tarefas diferentes, assim como crianças, idosos, jovens e velhos que faziam atividades diferentes. Cada um tinha a sua atividade determinada e ele não executava uma outra diferente. Os instrumentos encontrados nesse período atestam que a única coisa utilizada para a confecção deles era a pedra lascada. Daí o nome dado ao período. Esses homens, eles viviam nas entrâncias das rochas. Havia uma necessidade natural de proteção, seja da chuva, seja do vento, de animais selvagens que eventualmente oferecessem perigos. Daí a necessidade de proteção e o abrigo que melhor
que melhor servia para esse fim eram justamente as rochas. Daí nós conhecermos esses homens hoje popularmente como os homens da caverna. Também o uso de peles para proteger o corpo do frio, para proteger o corpo das intempéries do tempo, vai ser uma característica desses homens. Eles usarão peles como roupas. E um dado fundamental que vai marcar a mudança de vida e da forma como esse homem se relaciona com o meio vai ser a descoberta e o domínio do fogo. Esse processo de descoberta, de domínio do fogo, vai dar início a um novo período, que é o período chamado de Neolítico ou Idade da Pedra Polida. Esse período ele vai ser mais breve do que o período anterior, né? Porque ele vai se dar por volta de aproximadamente até mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo. Esse período ele marca uma transformação fundamental da relação do homem com o meio. Porque uma vez que ele domina a técnica do fogo, ele vai também executar tarefas de agricultura. Ou seja, esse homem vai se tornar sedentário, vai deixar de ser um coletor simplesmente para se tornar um agricultor. O sedentarismo vai fazer com que outras atividades possam ser desempenhadas. Daí a domesticação de animais, a construção de casas, o trabalho com barro e com argila, a confecção de cestos para transportar os produtos agrícolas que eles irão conseguir produzir na região. O trabalho de moldar a pedra vai dar o nome a esse período. A necessidade de criar instrumentos para uso na agricultura vai fazer com que a pedra seja moldada para uso. É essa mudança no uso da pedra que vai dar nome a esse período chamado de Neolítico. A Idade dos Metais ela vai ser caracterizada por uma mudança nas relações do homem com o meio, mas também na organização da vida do homem, seja política, seja sociais, sejam econômicas, porque esses grupos dispersos e que se fixaram numa ou noutra região vão começar a constituir os primeiros núcleos urbanos, onde grupos vão se reunir. Esses grupos urbanos, esses pequenos núcleos que vão se reunir, eles vão delegar a chefia política daquele grupo a um determinado membro da etnia ou do grupo do qual eles fazem parte. Esses primeiros núcleos urbanos é que darão origem ao que nós chamamos de cidade. Eles foram registrados no Oriente Médio. O Oriente Médio é considerado o lugar, a região onde se tem origem das primeiras cidades. Biblos, né, vai ser considerada a mais antiga cidade no mundo, cidade pensada na forma como nós temos atualmente, a organização, núcleos urbanos organizados. Esse período da Idade dos Metais, ele vai ter como característica o desenvolvimento de técnicas para o uso dos metais. O homem precisa desenvolver os metais para organizar a vida e a sociedade nesses pequenos grupos e também para construir seus instrumentos. Daí que ele vai começar a fundir o cobre. Uma vez fundindo o cobre e fazendo testes, ele vai descobrir que acrescendo estanho ao cobre, ele vai obter o bronze. O bronze vai ser bastante usado na fabricação de espadas, de lanças, tendo em vista a sua dureza. O bronze é um metal que é muito mais resistente, muito mais forte do que o cobre. Então ele vai ser usado sobretudo na fabricação de lanças, de martelos. Dali o homem vai começar a metalurgia do ferro, um pouquinho depois. Ele vai utilizar o ferro sobretudo para criar os seus instrumentos agrícolas. O desenvolvimento da agricultura faz com que exista a necessidade de cavar a terra, de plantar, daí a utilização do ferro. Vai ser ricamente e vai ser abundantemente usado na agricultura, mas também na confecção de joias, no artesanato. É possível encontrar ainda alguns instrumentos que foram usados nesse período.
Esse homem, que a gente vai conhecendo e vai descobrindo através das histórias, ele vai habitar essa terra por volta mais ou menos de 3,5 milhões a 4 milhões de anos, quando já existiam vidas ancestrais à vida humana. Antes dessa forma que nós conhecemos, já existiam outras vidas diferentes, né, da nossa vida aqui nesse planeta. Para Charles Darwin, né, um dos principais estudiosos da evolução das espécies e da presença do homem na Terra, o homem atual, nós somos o resultado das adaptações da espécie. Ou seja, a espécie humana foi se adaptando ao meio, foi conseguindo controlar as mudanças, as reações climáticas, foi conseguindo se adaptar aos vários lugares e ele vai sobreviver aquele que vai ser mais forte. Então, para Charles Darwin, nós somos o resultado dessa evolução. Os hominídeos foram os principais ancestrais do homem. Antes do homem como nós os conhecemos atualmente, os hominídeos foram aqueles que habitaram a Terra. Então, a partir dos estudos de Darwin e de outros estudos de biólogos e de naturalistas, antropólogos, chegaram-se nessas etapas da evolução humana. O homem passou em algum momento esse Australopithecus, que era um ser diferente dos outros primatas, uma vez que ele era bíceps, né, tinha duas pernas e andava ereto, ele vai ter como característica que o associa à origem do homem atual a arcada dentária. Para determinar qual é o tipo de ancestral, a que tipo de espécie pertence esse ou aquele ser, é utilizado a análise de ossos, a medição da caixa craniana e também o formato da arcada. A localização dos resquícios, dos vestígios, dos ossos e esqueletos desses diversos tipos de seres é que vai dar nome às espécies. Então, em algum momento, esse primeiro ancestral vai ser substituído pelo Homo habilis, que vai existir na Terra durante pouco tempo até a substituição pelo Homo erectus. Para muitos autores, é justamente o Homem erectus quem vai sair do continente africano e vai se espalhar pela Europa, e também vai ser esse ser que vai dominar o fogo, aquilo que nós acabamos de mencionar. O homem de Neandertal, ele vai existir ao mesmo tempo, concomitantemente ao Homem erectus, segundo algumas pesquisas mais recentes. Pode ser que em um determinado momento as duas espécies conviveram. Com certeza, o homem de Neandertal é um descendente direto do Homo erectus. Esse homem de Neandertal vai desaparecer e a ciência ainda não conseguiu descobrir quais foram os motivos que levaram ao seu desaparecimento. Por fim, o Homo sapiens vai ser aquele que vai se aproveitar de todo o conhecimento anterior. Ele vai se aproveitar de tudo aquilo que as espécies anteriores aprenderam, vai desenvolver a linguagem, a capacidade de se comunicar e vai se espalhar rapidamente pelo resto do mundo. Então, essa espécie é a espécie que vai dominar. Essas atividades, esses temas de hoje, da aula de hoje, eles estão de forma resumida nessa videoaula, mas eles estão também no conteúdo da disciplina. Então, vocês aproveitem, leiam todo o material da unidade, façam as atividades e também realizem as pesquisas propostas. Depois, né, eu convido vocês a pesquisarem cada vez mais a respeito dessa trajetória do homem na Terra. Bons estudos e até a próxima aula!